O processo de independência do Brasil começou em Portugal no dia 29 de novembro de 1807. A coroa portuguesa, pressionada pelo exército de Napoleão Bonaparte, resolveu mudar a sede da corte para a colônia mais rica, que nesse caso era o Brasil. Quem fez toda a escolta dos navios foi a Marinha Britânica, que tinha feito um ótimo acordo com o príncipe regente Dom João VI. Junto com os navios portugueses vieram cerca de 10.000 pessoas, entre elas ministros, juízes, médicos, professores e funcionários de várias categorias. Juntamente com esse grande número de pessoas vieram o Tesouro Real, os arquivos do governo e uma grande quantidade de livros que futuramente vai se tornar a Biblioteca Nacional. A viagem de Portugal até o Brasil não foi nada tranquila. Esse trajeto foi marcado pela falta de comida, ataque de piratas franceses, muitas doenças e pragas, uma delas o piolho, que obrigou as mulheres a rasparem os seus cabelos durante a viagem. Além disso, as péssimas condições climáticas que separaram as embarcações em dois grupos. O primeiro navio, que levava a família real, chegou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. O segundo grupo parou para abastecer nas ilhas de Cabo Verde e depois seguiu direto para o Rio de Janeiro. Em que Dom João chega em Salvador, ele decreta em 28 de janeiro de 1808 a abertura dos portos às nações amigas. Na prática, temos o fim do exclusivo colonial, ou seja, os proprietários rurais que exportavam principalmente açúcar e algodão ficaram felizes porque agora vão poder exportar para outros países com preços mais lucrativos. Com a condução do eixo político de Portugal para a colônia, fez com que houvesse um exame de liberdade que seria irreversível. Um desses exames está no fato de Dom João VI declarar em 1815 a colônia Reino Unido de Portugal Algarve. Agora não somos mais colônia e sim uma extensão do Reino de Portugal. Surgiu em 1820 lá em Portugal a Revolução Constitucionalista ou Revolução do Porto. Basicamente, eles exigiam colonial, o que não agradou à elite brasileira, que já estava acostumada com o fato de fazer parte do reino português. Em 1821 ele é forçado pela coroa portuguesa a retornar para a Europa. Com isso, o rei deixa seu filho Pedro de Alcântara, o futuro Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Todavia, assim que a família real retorna para Portugal, as cortes vão incidir nos direitos concedidos pelo rei durante os 13 anos que esteve em terras brasileiras. Dom Pedro, mesmo sendo um português, alinha-se ao desgosto brasileiro, preocupado com crescimento do Brasil. A elite portuguesa pressiona Dom João VI para rebaixar o Brasil à condição de colônia. Além disso, ele assina um documento que torna sem efeito o título de príncipe regente do Brasil dado a Dom Pedro. Além disso, uma ordem judicial exigiu o retorno imediato do príncipe para Portugal. Dom Pedro I, contrariando as ordens portuguesas, atendendo aos pedidos das elites coloniais e um abaixo assinado com mais de 8.000 assinaturas, ele acaba declarando no dia 9 de janeiro de 1822 que ficará no Brasil. Esse episódio conhecido até hoje como o Dia do Fico. Temos aí o primeiro passo para a independência do Brasil. Dom Pedro I viaja para São Paulo em busca de apoio político e, ficando no comando do Brasil, sua esposa Maria Leopoldina e seu ministro do reino José Bonifácio. Nesse período, Leopoldina recebe uma carta de Portugal ameaçando a recolonização do Brasil caso Dom Pedro não retorne para a Europa. Rapidamente ela escreve uma carta apoiando o marido na separação política definitiva entre Portugal e o Brasil. O mensageiro encarregado a encontrar Dom Pedro entregar-lhes as cartas, e o encontro ocorre às margens do rio Ipiranga, e nesse momento Pedro I, ao ler as mensagens, decide separar-se definitivamente de Portugal e bradar sua célebre frase: independência ou morte, isso em 7 de setembro de 1822. Somente o fato de Dom Pedro decidir separar de Portugal não significa que estávamos realmente livres do jugo português. Na semana seguinte do Grito do Ipiranga, Dom Pedro I retorna ao Rio de Janeiro e é aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822. Esta data, por muito tempo, a data que os brasileiros comemoravam a independência do Brasil. Somente em 1º de dezembro de 1822 que Dom Pedro enviou uma carta para seu pai para informar de sua separação política. A independência do Brasil foi um ato nada pacífico. O Brasil teve a Guerra da Independência, que durou cerca de 2 anos, e ocorreram grandes conflitos no Pará, Bahia, Pernambuco e Montevidéu, que nesta época fazia parte do Brasil. A independência só veio definitivamente em 29 de agosto de 1825, que ocorreu um tratado de amizade e aliança entre Brasil e Portugal. Porém, esse reconhecimento não saiu de graça. Os cofres públicos tiveram que desembolsar uma forte quantia em dinheiro, e esse foi o processo de independência do Brasil, que contou não só com a vontade de Dom Pedro I, contou também com a influência de muitos setores da sociedade.